Olá, aqui o Francisco a falar-vos de Aveiro. Estou aqui a fazer um regresso à questão iraniana, porque eu acho que para muita gente está a ser difícil compreender o porquê do Trump se ter metido nesta aventura que já sabia a partir que ia ter consequências graves. E eu vejo uma fraca cobertura da crise política que se está a desenvolver nos Estados Unidos, que honestamente é preocupante para quem conhece as dinâmicas sociais e como é que guerras civis se desenvolvem. Eu falo da guerra civil por um motivo muito simples, porque o que nós estamos a ver é que o governo de Washington DC está gradualmente a perder poder para os diferentes estados dos Estados Unidos. Inclusive alguns estados já criaram exércitos próprios, o que levanta questões sobre o futuro do país. E é uma situação que me deixa preocupado, se calhar ainda mais que a questão iraniana, porque, aliás, vamos falar isto um bocado do início. Vamos primeiro falar sobre o Irão, porque eu acho que há muito que precisa ser dito ainda. No 28 de fevereiro, Estados Unidos e Israel fizeram uma operação conjunta, iniciaram um ataque unilateral contra o Irão, apesar de dizerem que o Irão se preparava para fazer ataques ou que se preparava para ter uma bomba atómica. De facto, não havia provas nenhumas desses desenvolvimentos. Não obstante, o que havia era uma necessidade de ambos os líderes, tanto o líder americano como o líder israelita, havia uma necessidade de fazer os ataques. De lá para cá, o Irão foi severamente atingido por ataques aéreos israelitas e americanos, que destruíram aparentemente milhares de alvos, já causaram milhares de mortos e degradaram grandemente as capacidades convencionais das Forças Armadas iranianas. Não obstante, o lançamento de drones e mísseis não parou, diminuiu severamente desde o início do conflito, mas não parou. E já sabe que o IRGC, o braço armado dos ayatollahs, basicamente, o braço armado da Jihad iraniana, já se preparou várias células espalhadas pelo Médio Oriente e não só, para lançar ataques contra os americanos. Coisa pouco falada é que o campo Victory, no Iraque, na zona de Bagdad, está sob cerco por parte de milícias quase desde o início. Alguns dos mortos, um dos mortos e vários dos feridos já sofridos pelos americanos foi neste sítio. Está sob ataque de drones basicamente desde o início de março e não há sinais de parar. E isto faz parte de uma dinâmica de um incremento do número de baixas entre as forças americanas, que para os Estados Unidos é sempre um problema de relações públicas. Mais adiante. Agora, porquê falar nisto? Porque mais um detalhe, que é o facto de que, com tudo isto, os iranianos lançaram ataques sobre instalações petrolíferas, bloquearam o Estreito de Hormuz e o que se passa é que, com o fluxo de petróleo bloqueado a partir do Médio Oriente, neste momento temos uma crise energética em grande escala espalhada pelo mundo que beneficia apenas a Rússia. Contudo, porque é que eu estou a falar disto e porque é que eu comecei por falar numa possível guerra civil nos Estados Unidos? Ora, a verdade é que o poder de Washington DC está em decadência já de algumas décadas para cá. Costuma-se dizer que Trump não é a doença, é um sintoma de uma doença muito maior na sociedade americana e ele está apenas a acelerar um processo que já estava em curso. O que é que eu quero dizer com isto? A crise económica americana é uma coisa que já se arrasta há bastante tempo. A verdade é que a diferença de ganhos financeiros entre ricos e pobres nos Estados Unidos estava a ampliar-se desde os anos 80 e neste momento está num nível crítico. O Trump, ao subir ao poder, ele tentou forçar outras nações a modificar as relações económicas com os Estados Unidos,
apresentaram uma posição mais favorável à América ao criar tarifas. O problema é que, em geral, as nações não foram atrás e basicamente mudaram as fontes de materiais ou mudaram os clientes. O Brasil, por exemplo, fez um acordo bilionário com a China para exportação de produtos agrícolas. E o Canadá também fez um acordo com a China, a União Europeia fez um acordo com a Índia e está a finalizar um acordo com a América do Sul, o que significa que a América está a ficar economicamente isolada. Apesar de não parecer, a verdade é essa. Com isto, o que está a acontecer também é que a economia americana sofreu uma machadada colossal com esta política e muitas empresas tiveram que fechar, sobretudo pequenas e médias empresas. Os importadores sofreram estragos imensos, ao ponto de que neste momento existe um requerimento por parte do Tesouro Americano para que o governo devolva 130 bilhões de dólares às pequenas e médias empresas danificadas pelas tarifas, que são ilegais. O Presidente pode colocar algumas medidas de emergência, mas medidas a longo prazo têm que ser estabelecidas pelo Congresso americano. Os Estados Unidos são uma democracia, uma república em que se escolhe o líder de uma democracia. Vejo muitos americanos a tentar argumentar que são uma república ou uma democracia, evidentemente não entendendo que são a mesma coisa. Numa democracia escolhe-se o líder. Ora, ou pelo menos o gerente do país. Trump também estabeleceu as medidas anti-imigração. O ICE, tentativas de fazer deportações em massa de imigrantes ilegais ou de indesejáveis, que não está a conseguir também fazer grande coisa, porque a verdade é que, apesar das detenções serem imensas, as extraditações são muito poucas, porque os tribunais não vão julgar pessoas apreendidas de modo ilegal. Esse é outro problema. E, não obstante a falta de resultados, a verdade é que o ICE já causou caos em vários estados, já matou mais gente que os imigrantes, tanto quanto se saiba, isto no espaço humano. E isto criou uma grande cisão com muitos estados. Nova Iorque, Minnesota, Califórnia, Minnesota, diferentes estados dos Estados Unidos, existe uma opinião muito negativa em relação ao governo central. E esses estados, de lá para cá, desde que o Trump subiu ao poder e que as suas medidas económicas desastrosas foram impostas, eles fizeram vários esforços para reorganizar a estrutura legal dos mesmos estados. Há uma aliança de estados do Oeste, Califórnia, Ohio, Washington, que estão a estabelecer suas próprias medidas para apoio de saúde e apoio à pobreza, totalmente independentes do Estado americano. Ao mesmo tempo que isto acontece, estados como o Wyoming e o Texas estão a estabelecer os seus próprios exércitos estaduais. O Texas já tem a sua própria marinha, através da unidade de TMU, Unidade de Controlo Marítimo, uma coisa assim do género. E vai passar uma lei para que a Guarda Nacional Texana fique sob o controle exclusivo do governador. Ao mesmo tempo, o Wyoming está a tomar medidas parecidas, outros estados estão a tomar medidas parecidas, enquanto que DC, o Distrito de Colômbia, criou a sua própria Guarda Nacional que responde apenas ao Presidente. Uma espécie de guarda pretoriana para Donald Trump. Ou para quem esteja no lugar, porque Trump não vai viver mais tempo. Isto são medidas claras de cisão do Governo Central. Ou seja, estes Estados estão, ao tomar estas medidas, estão basicamente a isolar DC e a transformar-se eles próprios em novas nações. Está bastante úmido onde eu estou, mas não há problema, eu já consegui passar. Bem, o que se passa aqui então é que, à conta de tudo isto, o governo americano já estava à partida numa situação em que estava a perder controle sobre a nação e, ao mesmo tempo, que estava a envolver-se numa crise económica de grande escala. Aliás, o problema das tarifas do Trump e das suas medidas económicas desastrosas, como eu disse,
não se baseia apenas no que tem que ser pago agora aos negócios americanos, tem também causado, então, como disse, as empresas falharam. Só em dezembro deste ano, só em fevereiro deste ano, peço desculpa, perderam-se quase 100 mil empregos. E a taxa de desemprego dos Estados Unidos está a subir. Ainda não está na pior taxa de sempre, mas está a aproximar-se a rápido ritmo de estar na pior taxa de sempre, enquanto que Trump é já um dos presidentes com pior taxa de aprovação da história dos Estados Unidos. E com tudo isto a acontecer, caem os fiéis de Epstein. Então em que se descobre que basicamente toda a elite política e artística americana estava metida numa rede de tráfico de crianças para fins sexuais, drogas e ligações à máfia russa. Aliás, é perfeitamente claro que Donald Trump e os seus associados estão ligados ao governo russo, a serviços secretos russos, e são, portanto, uma ameaça para a soberania dos Estados Unidos. Tudo isto criou uma situação em que o governo está sob grande pressão por parte das autoridades estaduais, por parte dos seus próprios aliados, inclusive do Partido Republicano. E então, para distrair as massas, Trump vai fazer o truque mais velho do livro. Vamos lançar uma guerra contra alguém que não gostemos, que é para tentar reunir a nação à volta da bandeira. Vamos atacar o Irão. Operação cirúrgica. Trump pensou que faria o mesmo que fez na Venezuela, em que raptou, extraiu o líder supremo do país e assim consegue ganhar a guerra de um só golpe. O Irão não é Venezuela. O Irão é um país de 90 milhões de habitantes, com diversas etnias, com diversos grupos de poder, que apenas a autoridade religiosa, os ayatollahs, conseguia manter na linha, e a maior parte deles alinhou-se agora com o IRGC, porque não vem outra alternativa. Não se alinharem é basicamente capitular, e os iranianos não vão capitular. Não é o estilo deles, e claramente que se capitularem agora, aliás, quem oferecer capitulação agora vai ser morto a seguir, e ninguém vai arriscar isso, preferem ser mortos pelos americanos, mortos pelos próprios. Que é um problema. Ou seja, no meio desta crescente crise política que ameaça cada vez mais a posição de, não só de Trump, mas da autoridade do Washington DC em geral, o governo americano está numa posição extremamente ténue, muito mais ténue do que nos parece daqui. A guerra contra o Irão está a custar $1 bilhão por dia, tem 130 bilhões que tem que pagar às empresas, e há toda uma outra série de azelices económicas que estão a levar o país para o fundo do poço. Não nos esqueçamos que os Estados Unidos são o país com a maior dívida externa do mundo. Não per capita, mas em geral. Tem o maior exército do mundo, mas um exército não funciona de feijões. É preciso financiar um exército. E com vários estados a querer retirar a Guarda Nacional do controle do governo americano, uma grande parcela das tropas que Trump teria a seu dispor para uma possível invasão terrestre do Irão, que está neste momento na mesa, evapora-se imediatamente. E a verdade é, uma das grandes promessas de Trump foi que ele não iria colocar os Estados Unidos em guerras estrangeiras. Ele via isso como um falhanço da governação americana, e é exatamente o que ele está a fazer, que é colocar os Estados Unidos numa guerra estrangeira, porque Netanyahu lhe prometeu que seria rápida, mas não está a ser rápida. Netanyahu, inclusive, conseguiu arrastar Israel para uma guerra em 4 frentes, contra Gaza, contra o Irão, contra os Houthis e agora contra a Síria também, em 5 frentes, e agora contra o Líbano. Basicamente, Israel está em guerra contra toda a gente. E com o desastre que está a ser a guerra contra o Irão, temos inclusive a Arábia Saudita a começar a questionar a aliança que criaram com Israel nas últimas décadas. Israel está num imbróglio, como se costuma dizer por Portugal. E Trump está praticamente a arrastar os Estados Unidos para o fundo do poço com esta guerra. Há uma linha ténue entre o que ele pode fazer para salvar a sua situação e o que pode... e a fragmentação dos Estados Unidos em pequenas repúblicas. Um dado interessante para finalizar este update, digamos, é que J.D. Vance, o vice-presidente, tem estado muito calado. Está a permitir que Trump e Exet estejam a ser criticados por tudo e todos, com base nas suas próprias declarações. Vance parece-me
está à espera que alguma coisa aconteça para subir ele à presidência. Se Trump morrer, e ele está claramente com uma doença degenerativa de corpo e mente, ele está a dizer coisas que não fazem sentido nenhum, e todas as suas políticas e decisões têm sido basicamente uma grandalhada. Se Trump morrer ou for deposto por um motivo, o Vance passa para o poder. E há um diz que ele está basicamente à espera disso. À espera da oportunidade para passar por cima do Trump, seja politicamente, seja por cima do cadáver do atual presidente, tornar-se ele presidente e a partir daí ele tomará as suas próprias políticas. Vamos ver. Mas claramente que a situação dos Estados Unidos está bastante crítica. Eu não vejo muita cobertura sobre isso. Já para não falar no Médio Oriente em geral, mas vou evitar estar aí por mais tangentes. Falarei da questão no Iraque e da questão no Irão mais tarde, mas preste atenção aos Estados Unidos porque a situação lá é mais grave do que nos é dado a entender. Sai por agora, até mais tarde.